Seja bem-vindo a mais uma retrospectiva de 2023. Hoje, para falar de cultura, quais foram os destaques nesse setor e como a Câmara trabalhou para incentivar e desenvolver a cultura na cidade? É o que vamos te mostrar agora. E a gente começa falando no apoio à cultura em São José, que recebeu repasses da Lei Paulo Gustavo. Foram mais de 5 milhões destinados para diversos projetos e a Câmara foi palco de uma audiência pública para debater com a população a melhor forma de destinar essas verbas. O plenário da Câmara recebeu uma audiência pública para a discussão sobre a Lei Paulo Gustavo e o emprego da verba destinada para o setor de cultura na cidade. A reunião foi presidida pela vereadora Amélia Naomi, que é membro da Comissão de Cultura e Esportes do Legislativo e contou com diversos produtores culturais de São José. O encontro contou também com a participação de Fábio Perinotto, que é coordenador de orientação e capacitação do Ministério da Cultura, que explicou e esclareceu dúvidas sobre as regras da lei. Para a vereadora, o encontro foi importante para dar voz a quem vive de cultura na cidade. Eu acho que ela foi muito importante porque ela foi muito bem representada aqui pela comunidade artística de São José. E ela foi fundamental porque tirou as dúvidas, né? Muitas pessoas querem saber como é que eu acesso, como funciona, como que vai ser o dia, como você vai chegar lá para chegar no recurso, né? Eu vi aqui o pessoal do rap, eles estão ali, assim, que bom que eu vim, porque agora vou, né, buscar, inclusive, participar de outras atividades para conseguir integrar e fazer o projeto. A Lei Paulo Gustavo foi criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, em especial as demandas pelas consequências do período da pandemia. São José dos Campos deve receber 5,3 milhões de reais do Fundo Nacional de Cultura. Desse valor, 2,8 milhões serão destinados às produções audiovisuais, 647 mil ao apoio às salas de cinema, 325 mil à capacitação, apoio a cineclubes e a festivais e mostras, e 1,5 milhão para o apoio às demais áreas que não audiovisuais. Fernando é professor e participou da audiência pública. Ele destacou a importância de reuniões como esta para esclarecer os diversos pontos da lei. Acredito que foi uma audiência pública extremamente profícua, exitosa. Primeiro, porque trouxe as demandas de vários setores da classe artística para com o Legislativo e futuramente para com o Executivo nas próximas audiências públicas que tiverem no dia 14 e no dia 16 de junho. Então, acredito que essa audiência pública de hoje, solicitada comandada, capitaneada pelo Legislativo, foi de fundamental importância para que nós, da sociedade civil, pudéssemos estreitar cada vez mais as nossas demandas para com a Fundação Cultural na implementação da Lei Paulo Gustavo na cidade. De acordo com Amélia Naomi, outras reuniões estão programadas para os próximos dias, desta vez com a participação de membros do Poder Executivo. Para a vereadora, quanto mais esses encontros acontecerem, melhor será o desenvolvimento da cultura na cidade. Não é só para a Lei Paulo Gustavo, mas para outras leis que estão vindo aí. A cultura, de fato, no Brasil é outra, né? Hoje tem recursos públicos e eu acho que essa oportunidade é fundamental para a gente dar o salto de qualidade, inclusive na gestão desses recursos. E o desenvolvimento do setor será benéfico tanto para quem trabalha diretamente com a cultura, como para o público que consome essas produções. São 5 milhões, 4 vezes o valor do Fundo Municipal de Cultura, que é o principal programa de fomento da cidade. Portanto, chegar na ponta, fazer com que esses produtores culturais, esses fazedores de cultura da cidade consigam executar seus projetos de maneira desburocratizada e principalmente para que esse produto cultural final chegue também na sociedade de maneira bem descentralizada e com capilaridade geográfica para que toda a cidade de São José tenha acesso à cultura que está sendo produzido por esses fazedores de cultura da nossa cidade. E ainda falando sobre participação popular, em março de 2023, a Fundação Cassiano Ricardo divulgou o resultado do Planar, o Plano Anual de Aplicação de Recursos do Fundo Municipal de Cultura. Foi mais uma ferramenta para dar transparência em como a verba da cultura vai ser distribuída em São José.
Em breve, os artistas de São José dos Campos vão conhecer os editais para a inscrição de projetos na Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Esses editais foram definidos após a elaboração do Planar, o Plano Anual de Aplicação de Recursos do Fundo Municipal de Cultura. A novidade deste ano é que o Planar foi definido com a participação popular. Entre janeiro e fevereiro, a comunidade artística e a sociedade civil em geral puderam contribuir com sugestões ao Conselho Gestor da Fundação. Nós recebemos 50 contribuições, foi muito produtivo, porque ela é uma forma de ver se as propostas que estamos realizando está em consonância com a população, com os anseios da população, e está. Porque dentro dessas 50 contribuições, algumas nós absorvemos já dentro do edital, então eles já nascem com essas contribuições. Ao todo, foram criados 6 editais sobre diversos temas, como obras literárias, teatro, dança, circo e cultura popular. Esses comunicados serão lançados ainda neste semestre e quem estiver interessado deve inscrever o projeto pelo site da Fundação. Depois que ele inscreveu o projeto, existe uma banca interna e externa de técnicos avaliadores que vai fazer uma análise da pertinência dessa proposta para a cidade, se tem sentido, né, a realização dessa proposta aqui dentro. Ele tem uma pontuação e, de acordo com essa pontuação, ele pode ser selecionado e ser beneficiado com esse fomento à arte e à cultura que São José oferece para os seus artistas e produtores. A expectativa é que a verba destinada para a cultura este ano seja de aproximadamente R$ 1,5 milhão. E a previsão é que cada projeto aprovado receba um valor maior do que nos anos anteriores. Nos anos anteriores, até por conta da pandemia, nós diminuímos os valores para contemplar um número maior de pessoas, para que esse recurso chegasse a um número maior de pessoas. Então, este ano, os prêmios têm aí uma variação, os prêmios e os valores dos projetos têm aí uma variação de 30 a 50 mil, de acordo com o edital previsto. Para o vereador Renato Santiago, presidente da Comissão de Cultura e Esporte da Câmara, o investimento nesses projetos são importantes para o desenvolvimento cultural da cidade. O plano é extremamente importante porque ele vai reger como os recursos serão destinados à cultura, sejam através de oficinas, de shows, de patrocínios em artistas. O parlamentar também destacou o papel da Câmara na fiscalização da implantação deste plano anual de recursos do Fundo Cultural. Nós temos, e é o nosso dever, fiscalizar tudo que envolve o Executivo, e a Fundação Cultural ela faz parte desse processo, e a gente precisa avaliar, receber as demandas, ver o que está acontecendo, justamente para verificar como vai ser implementado. Para o presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, a construção dos editais, tendo como base a consulta popular, é uma forma de garantir maior qualidade e mais interesse público para os eventos artísticos de São José. O intuito principal era chegar em mais artistas. Esse ano a gente continua com essa meta de chegar em mais artistas, mas também prezar pela qualidade dessa criação, dessa produção artística, para que a população possa acessar essa criação dos artistas aqui de São José dos Campos. E olha que notícia boa que tivemos em 2023. O Museu do Folclore de São José dos Campos foi escolhido para ser o 7º polo regional do CISEM, o Sistema Estadual de Museus de São Paulo. Uma conquista que foi acompanhada de uma grande responsabilidade. Ao se tornar polo, o Museu do Folclore passou a ser referência para todos os museus da região. Pesca, agricultura, artesanato, folia e fé. Esses são alguns elementos que contam um pouquinho da nossa história. História do Piraquara, que hoje conhecemos como Joseense. E o Museu do Folclore é o grande guardião da nossa identidade. É ele que ajuda a gente a lembrar das nossas origens. E agora o acervo do museu vai ganhar uma importância ainda maior. Isso porque o Museu do Folclore foi escolhido como o 7º polo regional do Sistema Estadual de Museus de São Paulo. Agora, a instituição passa a ser referência para todos os museus da região. O estado de São Paulo foi dividido em 7 regiões. A região do Vale do Paraíba e Litoral Norte é a 7ª região. São 44 municípios e 50 museus.
E o Museu do Folclore, então, ele é o polo distribuidor dessas demandas, né? Isso significa que nós iremos, em alguns momentos do ano, sediar reuniões desses museus. Iremos também sediar algumas exposições itinerantes que serão encomendadas, vamos dizer assim, pelo próprio CISEM. Para se tornar o 7º polo regional do CISEM, o Museu do Folclore de São José dos Campos passou por um processo seletivo. A partir da seleção, a instituição vai ocupar esse cargo por 2 anos. Nesse período, o museu vai ser sede de todas as ações que o Sistema Estadual de Museus fizer na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Além disso, os polos regionais também são responsáveis pela formação dos profissionais dos museus. Dentro desse programa, nós temos uma série de ações, então, que podem ser ações formativas, ações de intercâmbio, ações de assessoria técnica, que vão acabar fluindo por meio dessas sedes dos polos. Então, ou seja, toda vez que a Pinacoteca quiser desenvolver uma ação formativa dentro desse programa Conexões Museus SP, a Pinacoteca do Estado, dentro desse programa Conexões Museus SP, para quaisquer desses museus das sedes dos polos, então, no caso do Polo 7, que é essa região do Vale do Paraíba mais Alto Tietê, ela vai acabar fluindo durante esses próximos 2 anos para o Museu do Folclore. Então, assim, o Museu do Folclore, ele passa a ser um ponto focal de ações formativas para profissionais de museus nessa região. Todos os museus da nossa cidade são muito importantes, mas o fato do Museu do Folclore ser referência para a região é bastante simbólico. Isso porque ele preserva os registros da nossa identidade. Mas essa conquista vem acompanhada de responsabilidades, já que todo esse trabalho vai se transformar em mais cultura para São José. A gente vai ter essa função de mediar a relação dos museus da região com o CISEM, porque o CISEM é uma instituição pública, com um pouco efetivo, né? Eles não dão conta de estar em todo o estado de São Paulo. Então, os polos eles têm essa função principal de estar na vanguarda do assunto, do diálogo, das temáticas. Em outubro de 2023, a Cultura de São José ganhou outro presente. Foi aprovado um projeto na Câmara que criou na cidade a Semana do Sapateado. Com isso, já a partir deste ano, essa arte já vai ganhar mais notoriedade com diversas ações, como palestras, shows e seminários. E você sabia que São José tem grandes nomes do sapateado nacional? É o que a gente lembra agora. Uma dança cheia de energia. Os pés ditam o ritmo do corpo em uma coreografia com muita sonoridade. O sapateado se consolidou no início do século XIX nos Estados Unidos. E apesar de ter nascido por lá, é uma mistura de danças de outras 2 culturas. Bom, o sapateado ele apareceu em meados da primeira metade do século XIX. Ele é uma fusão da dança irlandesa com as danças africanas, né? Que os escravos levaram para a América, e os pretos, eles, dentro dessa fusão, eles desenvolveram o sapateado norte-americano, né, o tap dance norte-americano. São José dos Campos reúne sapateadores de ponta que se destacam no cenário nacional e internacional. São José, nós temos muitas escolas com muitos sapateadores, temos bons sapateadores que já atuam no mercado no exterior. Um exemplo deles é o Charles Renato. Hoje ele é um grande professor nos Estados Unidos, que é o berço do sapateado, e entrar no mercado como um grande professor é difícil lá. E aqui nós somos conhecidos, São José especificamente, né? Região, né? Tem Jacareí, tem Caçapava, tem Taubaté, até no litoral tem aula, mas São José é considerado um dos polos nacionais do sapateado. Por ser considerado um polo do sapateado no país, São José dos Campos acaba de ganhar a Semana do Sapateado.
é que a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei do vereador Juvenil Silvério, que inclui o evento no calendário oficial de comemorações da cidade. Assim, o Poder Executivo poderá usar os espaços públicos e firmar parcerias e convênios com o setor privado para a realização de simpósios, feiras e apresentações na 4ª semana de maio. Eu recebi academias e também pessoas que vieram solicitar apoio, principalmente nas apresentações que eles fazem no final do ano, né? Como sendo um fechamento de calendário das academias e também da dança. E aí surgiu a ideia de nós construirmos uma data específica, um momento especial para o sapateado aqui no nosso município. Na justificativa do projeto, o vereador Juvenil Silvério afirma que a proposta tem o objetivo de promover e incentivar a prática da atividade e contribuir com a difusão da dança. Não tenha dúvida que esse calendário sendo preparado, podendo levar nas diversas regiões do nosso município, ele vai trazer muito mais conhecimento e muito mais, vai beneficiar as pessoas que não têm acesso à dança. Nós temos diversas academias públicas nas regiões aqui de São José dos Campos e, com certeza, com esse fomento, vamos trazer mais adeptos, pessoas que gostam da dança, mas ainda não conhecem, nesse ponto específico, o sapateado. Todo mundo ganha com isso e, é claro, o nosso município sempre vai estar à frente quando oferece serviços, cultura, esporte e lazer para as nossas comunidades. Bruna é professora de sapateado. A escola dela, em São José, existe há 10 anos e já conquistou diversos prêmios no Festival de Dança de Joinville, considerado o maior do mundo. Esse ano, das 6 coreografias apresentadas, 5 ficaram em primeiro lugar. Luna e Giovana venceram o Duo Júnior de sapateado. Com tantos talentos na cidade, Bruna acredita que a Semana do Sapateado vai movimentar a cena da dança no município. A ideia da Semana do Sapateado é abrir para a população, para que a população conheça a modalidade. Então, a gente quer trazer workshop, simpósios, debates, cursos, né? Ter apresentações em praças, em shoppings, para levar o sapateado até a população e não o inverso. E também sobre projetos de lei, outra matéria aprovada no ano passado incluiu no calendário oficial de festas e comemorações do município o Dia da Cultura Geek. A data foi instituída para valorizar o estilo de vida das pessoas que se interessam por tecnologia, jogos eletrônicos, filmes de ficção científica e também a cultura pop em geral. Olha só. A arte de trazer a ficção para o mundo real. Esse é o cosplay, paixão do James há 7 anos. Mas hoje a identidade é outra. Para esse ensaio fotográfico, ele tem olhos felinos, um sorriso largo e uma roupa cheia de detalhes. E aí, já sabe quem ele é? O Gato da Alice, ele me chama a atenção por completo. Cor, jeito, a iconidade dele, jeito que ele age no filme. É por isso que eu escolhi o Gato da Alice. Ele me encanta demais, as cores me encantam, tanto do filme quanto do desenho. O cosplay, pra mim, é como se fosse uma terapia. James expressa toda a personalidade através dessa arte cada vez mais conhecida. Diante da câmera, ele consegue aflorar particularidades que vão além da fantasia. Faz poses e mostra as garras. E para chegar a esse nível de capricho foi preciso muito trabalho duro. Foram 2 semanas só para elaborar o figurino, sem contar os inúmeros testes de maquiagem. Eu acho isso sensacional, é o que eu falei, tipo, eu chegar num evento, o que já me ocorreu de chegar e fazer fila para tirar foto, isso pra mim é maravilhoso, é sem igual. Eu gosto demais de tirar foto com todos que me pedem. Eu tenho um cartãozinho que eu acho incrível, eu sempre coloco um mimozinho no cartão e eu entrego, é doce, então tipo, eu acho incrível o carinho que eles têm com a gente cosplayer. Eu digo que o cosplay num evento é um show à parte, um show gratuito que você vai pro evento e você vê todos aqueles cosplays incríveis lá andando. A cultura geek já se transformou num verdadeiro multiverso, com infinitas possibilidades. Só que essa paixão pelas histórias fantásticas hoje já vai muito além das telas. São referências aos animes, aos filmes de Hollywood e até mesmo às histórias em quadrinhos que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Naquela pausa para o café, nas roupas,
Os fãs desse mundo têm mesmo muito do que se orgulhar. No dia 25 de maio, São José celebra o Dia da Cultura Geek, uma data para marcar a manifestação do amor pelas mais diversas histórias. A data entrou para o calendário municipal por meio de um projeto de lei do vereador Walter Hayashi, aprovado na Câmara. Eu tive num evento, há uns 2 meses atrás, né, e vi a intensa atividade dos jovens, né, sobre esse tema. Então, conversando com alguns desses jovens, né, eles falaram que não tinha muito incentivo, que era um segmento praticamente à margem, né? E aí pensamos juntos. Para o vereador, além da representatividade que a data traz, a longo prazo seria um incentivo para os jovens amantes dessa cultura. É impressionante. Esse mercado ele é muito forte, principalmente no Japão, né? Tudo, né? Brinquedos, revistas, roupas, etc, etc. Aqui no Brasil também já está se tornando bastante intenso, né? E a ideia, né, é que essa movimentação gere, sim, emprego, renda, né? Porque é um segmento que temos certeza que economicamente ele é bom e é viável. O sabre de luz e o capacete inconfundível animam qualquer fã de Star Wars. Para o Mauro, o sonho já se tornou realidade e o que era um hobby se transformou em profissão. Na cultura geek, Mauro encontrou a força que precisava para começar o próprio negócio. Ele realiza todos os anos um evento que já se tornou o ponto de encontro entre os nerds. Com essa evolução, a gente tinha alguns encontros de quadrinho, alguns encontros com desenhistas, mas eu sentia assim, a necessidade de ter uma coisa mais real aqui em São José. A gente ia nos eventos de São Paulo, né, principalmente o Anime Friends, né, que é um evento de cultura japonesa e de anime. Então, em 2012, a gente fez nosso primeiro encontro e foi a primeira edição da Vale Comics. A gente começou o evento, a gente fez esse primeiro embrião da Vale Comics, né, um evento aqui que serviu como um encontro dos desenhistas e também com convidados e atrações de fora de São Paulo. A Vale Comics traz para a cidade nomes conhecidos da cultura geek, desde shows até desenhistas famosos. Depois de tantas edições, ela cresceu e se tornou uma data esperada pelo público joseense. Agora, com um dia especial para celebrar esse carinho, o evento pode crescer ainda mais. É uma iniciativa muito importante, né, para a gente fazer assim, marcar essa data, né, e todo mundo comemorar junto, né, o Dia da Consciência Geek, Nerd, né, que no passado foi uma coisa pejorativa, mas hoje é um negócio importante, né. E o mundo geek também é cheio de novidades. A Ana Clara é dançarina, mas de um gênero musical diferente. Você conhece? O K-pop, ou o pop coreano, move uma multidão de fãs. O Pink Fire, grupo formado pela Ana Clara, já se profissionalizou. Com um passo de cada vez, elas já fazem pelo menos 2 apresentações por mês. A gente acabou indo em eventos que tem aqui na nossa cidade, conheceu pessoas através desse evento. E aí um amigo nosso chamou a gente para fazer uma apresentação de K-pop. E aí a gente já conhecia algumas pessoas já, ele também conhecia outras e a gente formou apenas para apresentação. A gente não tinha de início essa ideia de formar o grupo, mas depois a gente acabou se afeiçoando até mesmo umas às outras, a gente decidiu formar o grupo. E aí depois disso a gente só foi continuando, fizemos audições, outras pessoas entraram e estamos com o grupo aí até hoje. E o sucesso dessa mistura de hobby e profissão deixa a dançarina ainda mais otimista para o futuro. Com tanta representatividade, o Dia da Cultura Geek valoriza todos que encontram nessa arte um hobby, uma diversão ou até mesmo profissão. E para o vereador Walter Hayashi, o apoio do poder público é essencial para o desenvolvimento desse setor. O dia 25 de maio, que vira o Dia da Cultura Geek aqui em São José dos Campos, o que pode acontecer com isso, né? A hora que proliferar essa ideia, essa vontade, essa participação, várias escolas poderiam estar fazendo o seu anime, né? o seu evento, né? Utilizando
esse modo de interação dos jovens. E para a gente encerrar a retrospectiva de hoje, voltamos a setembro. Foi neste mês de 2023 que completou 100 anos que o poeta Cassiano Ricardo entrava oficialmente para a imprensa do nosso país. Para marcar a data, nós pesquisamos algumas curiosidades sobre a história de Cassiano, para te mostrar que, além do amor pela poesia, ele também era apaixonado pelo jornalismo e desde criança. Dentre tantos livros distribuídos nas estantes, algumas publicações merecem destaque. São obras do escritor Cassiano Ricardo, o joseense que dá nome à Biblioteca Municipal da cidade. Mas a contribuição do poeta não se limita à literatura. 2023 marca os 100 anos da entrada de Cassiano Ricardo à imprensa profissional. O Cassiano tem um papel dentro da imprensa, não só de São Paulo, como na imprensa nacional, muito importante. Inclusive, livros da FENAGE, da Federação Nacional dos Jornalistas, trazem o Cassiano como um dos mais importantes jornalistas do Brasil, da história do Brasil. Você tinha muita informação internacional. O Cassiano cria, é o primeiro a criar isso nas Américas. Ele vai criar um suplemento que é voltado para os estados americanos, tá? E aí, seja eles de língua inglesa, seja de língua espanhola ou língua portuguesa. Então você tem, desde o Canadá até o Chile, a publicação de diversos escritores. Você conseguir pela manhã, por exemplo, ver as obras dos artistas plásticos mexicanos. A primeira experiência de Cassiano como jornalista aconteceu no jornal Correio Paulistano. Depois disso, foi escolhido pelo então presidente Getúlio Vargas para dirigir o jornal Amanhã, um matutino subordinado à superintendência das empresas incorporadas pela União durante o Estado Novo. Na época, o periódico reunia pensadores importantes e Cassiano, mesmo sendo considerado um modernista com tendências nacionalistas, defendia o espaço para o diálogo de diferentes ideias. O Cassiano assume o jornal Amanhã, no Rio de Janeiro, e aí ele provoca realmente uma revolução em termos conceituais, a parte de conceituação gráfica, né? O Cassiano introduz muito mais imagem dentro do jornal. Você tinha uma equipe de redação ali que tinha José Lins do Rego, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, você tinha diversos intelectuais de ponta do Brasil, como Gilberto Freire. A neta de Cassiano Ricardo se lembra com orgulho do avô jornalista. Quando o vovô foi convidado para participar do departamento de imprensa, de censura do Getúlio Vargas, ele falou, eu aceito. Ele ficou só 6 meses lá. Mas sabe o que ele fez? Nunca censurou nada, deixou passar tudo. Daí, que diz, até descobrirem, a se atentarem a isso, ele pediu demissão. A literatura sempre esteve muito próxima do Cassiano Ricardo. Desde pequenininho, a mãe incentivava a leitura, o tio Manuel Ricardo, mas na infância ele já demonstrava interesse pelo jornalismo. E esse livro aqui, olha, Cassiano, Fragmentos para uma Biografia, do Hamilton Maciel Monteiro, registra alguns fragmentos de poemas que ele mesmo escreveu e que foram publicados no jornal O Ideal. Ele tinha por volta de 10 anos de idade, estudava na escola Olímpio Catão, que fica aqui no centro da cidade, e na época criou esse jornalzinho que ele fazia circular entre os colegas da escola. Já mostrava interesse pela imprensa. O talento demonstrado ainda na infância já indicava que Cassiano ganharia o mundo. Em 1937, ocupou a cadeira 31 da Academia Brasileira de Letras. Entre 1953 e 1954, foi chefe do Escritório Comercial do Brasil em Paris. Apesar disso, nunca se esqueceu das experiências vividas em São José. Quando ele passou 5 anos na França, ele foi adido comercial na embaixada, ele andava por um parque que tinha lá perto, que tinha um passarinho que piava parecido com sabiá.
E ele ia todo dia passear no parque cedo para escutar o canto que era parecido com o sabiá, porque ele lembrava São José dos Campos. A vida e a obra de Cassiano inspirou muitas famílias da cidade que passaram a batizar os filhos com o nome do cidadão ilustre de São José. Muita gente humilde escrevia para ele convidando para o batizado do filho. Ele não ia em cerimônias formais, mas ele ia para o interior de São Paulo, lá tomar guaraná, comer pastel, lá no batizado do menino que puseram o nome de Cassiano Ricardo. Ele foi em muitos. Escritor, jornalista, poeta. Cassiano Ricardo sempre esteve à frente do seu tempo e sua obra segue eternizada nas páginas da literatura e da imprensa brasileiras. Então ele sempre foi um cidadão não local, ele foi um cidadão universal. A dimensão dele não é uma dimensão provinciana, é uma dimensão, aí é que está a importância do ser, ele é um cidadão do mundo, mas que leva em si a paixão pela cidade que ele nasceu. E ficamos por aqui então com a nossa retrospectiva de hoje, mas amanhã a gente vai mostrar que a vocação tecnológica de São José foi destaque em 2023. Aproveita para seguir as nossas redes sociais que estão aqui na tela pelo @TV Câmara SJC. Até mais!